provavelmente você deve ter uma opinião favorável, não sei, a PEC da Erika Hilton, né? Justo. E a gente podia começar por esse assunto. Vamos lá. Podemos. Acho que até para quem tá nos assistindo saber por que veio esse lance da família, né? Só para dizer que é porque essa é uma reflexão que eu tenho feito muito, que é construir qual é a verdadeira defesa da família, né? Porque com a ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo, a gente tem um atalho informacional muito prejudicial para o debate público, que é dizer que a pauta moral é a pauta da família. Não, mas a pauta da família é a pauta de acesso a direitos. E aí, quando eles dizem que falar de, sei lá, banheiro unissex é a pauta da família, falar de aborto é a pauta da família, eu tenho chamado a atenção de que pauta da família é a redução das desigualdades, é acesso à escola, é acesso ao saneamento básico e assim por diante. Eu acho que por isso a gente botou esse lance aí de pauta da família, que a gente pode entrar também, até porque jornada de trabalho também é pauta da família, né? É a presença de pai e mãe em casa, a garantia da convivência familiar, tudo isso é a defesa da família, que precisa, obviamente, ser parametrizada dentro do possível para que as transições de modelo sejam feitas sem que a gente tenha uma quebradeira econômica, né? Sim. Bom, no meu caso é o seguinte, você chegou a ver meu debate com o Fredinho aqui? Eu vi um pouquinho. O que acontece é o seguinte, o que eu vejo, eu não acho que vai ser o seu caso, sinceramente. O que eu vejo muito da defesa da PEC da Erika Hilton eu vou começar até da mesma forma que eu comecei com ele. São discursos com apelo à emoção e que tem razão de ser, porque realmente uma escala 6x1, ela é uma escala, no mínimo, difícil para uma família. No mínimo difícil. Com muito argumento de autoridade. Olha, eu posso falar porque eu já trabalhei 6x1 tantos anos. Olha, eu posso falar porque tenho tantas pessoas na família. E poucos argumentos lógicos. Poucos argumentos assim. Tudo bem, então vamos construir uma solução. Vamos ver se esse é o caminho. Então, eu começo até te fazendo uma provocação, né? Que é uma coisa simples, né? Se você realmente leu a PEC. Leu a PEC. Sim, eu li a PEC. Quantas páginas tem essa PEC? A PEC tem uma página, a justificativa tem 4, exatamente. né? Olha só a diferença. É importante. Legal. Importante porque o anexo ele vai junto e ele traz alguns argumentos que só a leitura dos 2 artigos ali não te dão essa noção do das motivações, né, para a apresentação da PEC. Sim, assim por diante. E aí eu pergunto se você também não concorda que, por exemplo, a PEC, só o primeiro artigo dela, ela já começa com uma contradição, porque ela tem um erro matemático naquela PEC. Bom, eu concordo totalmente com você. Eu acho que o grande problema que a gente tem, um dos grandes problemas, longe de ser o maior, mas que a gente tem no Brasil, especialmente na arena da política pública, é a interdição do debate quando ele nasce. Por que eu defendi ferrenhamente que a PEC tivesse assinaturas? Para ela tramitar. Porque se a PEC, inclusive, a desinformação dentro de setores da esquerda é um negócio absurdo. Eu tava vendo um monte de gente mandando mensagem, como assim a Benedita da Silva votou contra a PEC? Gente, a PEC não tava nem em votação. Como assim a Tabata Amaral votou contra a PEC? Não tava em votação. O que tava em questão era a assinatura. E aí, assim, embora eu seja só uma vereadora de Goiânia, eu, obviamente, conheço um pouco de como funciona Brasília. Os deputados não ficam reunidos, os 513 ali, esperando um deles passar para pegar a assinatura. Para você achar, conseguir mobilizar para ter as 172 assinaturas, não é da noite pro dia. Então, vários deputados, inclusive, foram cobrados injustamente, como se eles tivessem votado num negócio que era só para tramitar. E tinha que tramitar, porque aí a PEC vai mudando o texto. E acho que isso para você é o básico, né? Do seu exercício, não só enquanto parlamentar, mas agente do debate público, que vamos trazer o debate. Isso foi uma grande conquista, porque eu via o debate público interditado numa pauta econômica muitas vezes inacessível, não que seja desimportante, pelo contrário, é prioritária. Mas a gente não vai falar de Selic, a gente não vai falar de superávit de maneira que toque as pessoas para elas participarem do debate público. Ou é o que o pessoal chama de pauta woke, ou alguma coisa nesse sentido, que também às vezes é rasteira, sabe? Tanto pela direita quanto pela esquerda. Que debate importante falar de jornada de trabalho. Há quanto tempo a gente não debatia de maneira ampla um negócio tão importante para o Brasil, sabe? Então, vamos deixar tramitar. E aí o texto, obviamente, tem que ser alterado, até porque é impossível a gente reduzir para 4 por 3, que é o que a PEC propõe, de uma vez.
A PEC não traz, por exemplo, como seria a transição desse modelo. A PEC não traz a especificação de categorias, até porque, de fato, depois você tem lei complementar para regular e tal. Mas interditar o debate, com certeza, não é o caminho, né? Sim. Nossa, eu gostei quando eu vi os seus conteúdos, até falei isso pra você, porque você é uma pessoa que... É difícil até de colocar você numa caixinha, num rótulo, né? Você é uma pessoa evangélica, que está no PSDB, mas se considera de esquerda. Então, eu acho isso legal porque enriquece o debate. E justamente eu acho que... Você citou uma coisa, eu vou até começar concordando com você, que... Tá ruim aqui? Não, desculpa. Que... Às vezes tem um empobrecimento do debate com questões rasteiras de banheiro trans e não sei o que lá e papapá, e às vezes a gente não fala de redução de jornada de trabalho, que é um debate que a gente não tem, acho que desde 88, é isso? Sei lá, desde a Constituição a gente nunca debateu seriamente, né? Como é que a gente vai fazer para reduzir a escala de trabalho? E eu espero também que você reconheça do meu lado, Sim. né? Que não existe aqui uma pessoa que quer defender uma espécie de escala, né? Como quem diz, quem não trabalha na 6x1 é vagabundo, ou alguém que não tem algum tipo de empatia com as pessoas que trabalham num regime diferente do seu próprio. Mas eu entendo que pra gente chegar na redução de trabalho, eu acho que existem alguns problemas que a gente deve resolver antes, né? Um dos problemas, por exemplo, que está na justificativa da PEC, é que ela não especifica a transição e ela deixa em aberto a possibilidade de acordos coletivos. Eu acho hoje que no ambiente que nós temos no Brasil, um ambiente com uma Constituição absurda, tá? Uma Constituição que garante um monte de direitos que você não consegue nem interpretar aquilo, né? A gente tem piso salarial como base constitucional. É uma coisa estranha pra caramba. Pra você passar um piso salarial pra categoria da enfermagem, você tem que fazer uma PEC. É uma anomalia jurídica. E além disso, além das questões constitucionais e legais, nós temos um problema do espírito sindicalista que nós temos no Brasil. Nós temos um excesso absurdo de sindicatos, nós temos uma justiça do trabalho agigantada, nós temos muita militância, tá? E eu digo aqui não, pelo amor de Deus, não te empurrando, dizendo, mas existe muita militância esquerdista dentro da justiça do trabalho, inclusive. Então eu acho que um texto como aquele, que tem assinaturas, inclusive, para tramitar, é uma irresponsabilidade da parte da autora, que quer, inclusive, se colocar no centro desse debate, né, que é a Erika Hilton, mas que não leva em conta outras coisas que a gente precisa fazer antes da gente discutir redução de jornada de trabalho. Eu acho que isso é fundamental. Quais coisas na sua avaliação? Por exemplo... Quando? Quem vai pautá-las? Por exemplo, essa é uma boa pergunta, né? Por exemplo, o próprio governo do PT não quer que essa PEC passe, né? O próprio governo do PT já deu declarações, vamos ver e tal, e a gente sabe que uma PEC não passa se o governo não quiser, né? São 3/5 da casa em 2 turnos, depois ainda vai pro Senado. Se o governo não puser a mão, o negócio não vai passar, né? Uma das sugestões que eu digo para você é o seguinte: o que você acha de a gente reduzir a justiça do trabalho? Bom, eu acho um ponto bem interessante a gente falar sobre justiça do trabalho. Eu quero só retomar algumas coisas na sua fala. Você disse que a gente tem muito sindicato e muita militância. Eu concordo contigo sobre o fato, mas eu acho importante a gente ter um olhar aprofundado sobre o que do fato, as causas, né? Primeiro, a gente foi o último país do planeta a abolir a escravidão. E isso deixou sequelas gravíssimas que até hoje se verificam nas nossas relações de trabalho. Isso é indiscutível. Além disso, a gente teve um período muito duro de ditadura militar, que imediatamente, assim, essa é uma reflexão importantíssima para a gente entender também o efeito colateral de sindicatos superpoderosos. Porque o que aconteceu na ditadura militar? A ditadura militar, ela... para maquiar aquele super PIB, o milagre econômico, ela tirou a obrigação de que o reajuste do salário mínimo tivesse como a inflação como base. Então, você tinha uma inflação, você chegou a ter 200% de inflação que consumia completamente o poder de compra do trabalhador, porque você não tinha reajuste de salário com base na inflação. E com isso, a gente teve um aprofundamento bizarro da pobreza no Brasil. A gente teve também a concentração de renda por conta dessa mesma maquiagem do milagre econômico, e aí nisso os sindicatos foram criminalizados, porque uma das primeiras medidas da ditadura militar, a gente fala do AI-5, que foi sim absurdo. O AI-5 é um ponto de inflexão antidemocrático que tem que ser repudiado em qualquer circunstância. Mas tem outros pontos da ditadura
tão dramáticos ou até mais dramáticos que não são trazidos, como esse de tirar a obrigação de reajustar o salário mínimo. Aí você, para não ter sindicato na rua, para não ter mobilização de trabalhador, você criminalizou o sindicato, prendeu o líder trabalhista e criminalizou greve. Então, você teve 20 anos de arroxo do trabalhador, de empobrecimento do povo brasileiro e greve criminalizada e sindicato criminalizado. O efeito colateral foi exatamente esse que você diagnosticou. Uma explosão de sindicatos pós-redemocratização, sendo que nem todos são legítimos, mas todos surgiram no seio de uma... Gente, é ao vivo aqui, meu celular. Olha, eu vou falar pra... Será que foi o Nando Moura que derrubou meu celular? Socorro. Ele não autorizou esse debate, pessoal. Não tá autorizado. Então, a gente teve essa explosão de sindicatos vindo no bojo dessa ditadura. Então, sim, você tá certíssimo. Tem sindicato pra caramba. A causa é que nós temos... Aí, só para finalizar, uma classe econômica, eu vou usar um termo muito da esquerda para facilitar o entendimento, mas uma classe econômica dominante formada por altos banqueiros, por altos setores de empreiteiras, inclusive a sociedade civil, a parte da sociedade civil que ajudou a financiar a ditadura militar, que massacrou, e aí vieram esses sindicatos com discrepâncias que sim precisam ser corrigidas. Você tem toda a razão. Sim, não, então, a gente concorda nisso, né, o diagnóstico da causa, eu acho que a gente nem discorda disso, mas então concordamos que é um excesso. Por isso que eu acho que é um problema quando uma PEC dessa tramita, né, com um texto tão simples e com... eu acho tudo bem, positivo, trouxe o debate, é legal, mas eu acho que a gente corre um risco muito grande disso se tornar um caos, novamente, no Brasil, eu não acho que esse texto vá tramitar, sinceramente, nesse governo não vai, mas... de a gente se tornar um país num caos e numa insegurança... Já tá tramitando, né? Desculpa, perdão, eu não acho que ela vai ser aprovada, né? Tá. Mas ainda tem que gerar comissão especial, passar em comissões, eu não acho que ela vai atingir esse estágio, mas de qualquer forma, eu acho que num país onde a gente tem essa quantidade de sindicatos, e não é que a gente tem um pouquinho a mais, nós temos muitos sindicatos a mais. É uma coisa que eu sempre falo assim, o Brasil é um país tão absurdo que a gente tem sindicato de trabalhador em sindicato. Como é que pode isso? Um sindicato para proteger você de trabalhar num sindicato que era para te proteger? Gente, né, é uma loucura. E esse tipo de coisa faz com que a gente tenha problemas de ordem prática, principalmente pro pequeno, médio e micro empreendedor, que muitas vezes os políticos e os políticos eu não coloco isso com distanciamento, me coloco nessa categoria também, né? Com falta de experiência da vida real, e às vezes banhados de ideologia, não entendem como essas coisas podem funcionar negativamente pro cara que tá lá na ponta gerando emprego, né? Eu vi um debate do Jones Manuel sobre esse tema, onde inclusive ele foi muito bem, ele foi melhor do que o outro deputado. O outro deputado é um deputado bolsonarista péssimo, tentou lacrar, mitar o tempo todo, levou o livro do comunismo, seu comunista, né? O Jones traz uns dados, o cara, você é um comunista, né? E eu acho que, infelizmente, cara, quando a gente traz até os dados, a gente esquece às vezes de ver quem tá lá na ponta e como que isso funciona na prática, né? Então, por exemplo, eu tenho alguns exemplos, eu até trouxe uma história minha com o Alfredinho sobre isso. Se você quiser, a gente pode falar mais sobre isso, eu vou encurtar aqui. Tá. Mas eu acho que então a gente tá de olho. Então, só esclarecendo aqui, eu não faço questão nenhuma de tempo. Tá bom. Se a Ava fala mais também não tem problema. Ava, desculpa. Tá bom. Se a Ava fala mais, eu não tenho nenhum tipo de problema, tá? Inclusive, eu acho que eu posso aprender bastante coisa com ela também. Eu acho que fica livre se a gente falar mais solto. Então, depois, se você me permitir, eu gostaria até de contar uma história prática que aconteceu comigo. Eu contei aqui com o Alfredinho pra entender qual seria o seu pensamento para uma solução de uma situação real como aquela, entendeu? Olha, eu tô tranquila, eu tô por conta de vocês. Você quer contar a história? Vamos lá. Então vamos lá. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo, tá? Eu tinha um posto de gasolina, eu tinha um frentista lá, que ele morava literalmente do lado do posto. Vou resumir porque eu já contei essa história em outra ocasião, né? E basicamente ele trabalhava das 6 às 2, numa escala 6x1, e ele me pediu pra abrir um lava rápido à noite. Ele falou: Arthur, eu vejo que tem muitos caras aqui que vêm à noite e eles não têm onde lavar o carro, e eu sei que se eu abrir um lava rápido aqui, eu vou estourar. Então beleza, ele abriu um lava rápido e ele atuava a hora que ele queria. Às vezes ele chegava às 5, às 6, às 7, às vezes ele ia lá 9 horas da noite pra lavar 2, 3 carros que ele já tinha combinado com o cliente. E ele começou a ganhar muito dinheiro como lavador. Ele começou a ganhar mais dinheiro como lavador do que como frentista. Um dia parou um carrinho do sindicato lá, falou: o que o senhor tá fazendo aqui? Tô lavando. Qual que é o teu horário? Ele respondeu: das 6 às 2. Mas peraí, você tá trabalhando das 6 às 2 e você tá vindo aqui lavar carro? Não, mas a lavagem de carro é por minha conta. O sindicato proibiu ele de fazer isso.
Qual sindicato? O Sindicato dos Trabalhadores de Postos de Gasolina. O sindicato proibiu sem ele ter entrado com o processo? Eu não lembro agora exatamente qual foi o caso, mas o sindicato fez uma denúncia no Ministério Público. O Ministério Público me notificou, dizendo, olha, ele não pode fazer isso, porque se ele continuar, você vai tomar uma multa. Aí eu tive que sentar pra ele e falar, cara, não tem como, cara. Entendeu? Esse é um tipo de problema de ordem prática que eu entendo que é o sindicato não entendendo como funcionam as coisas na ponta. Eu entendo a história toda que você trouxe, eu concordo com você. Houve um monte de excesso em ditadura militar, não sei se você me conhece, eu não sou de maneira nenhuma defensor de ditadura militar. Eu acho que 64 foi um golpe, dezembro de 68 com o AI-5 foi assim, o golpe do golpe, né? Eu acho tudo isso um absurdo, mas eu entendo que hoje em 2024, se a gente não fizer um debate sério sobre os excessos sindicais, a gente não vai conseguir discutir jornada de trabalho. Porque a gente tem um ambiente muito, muito tóxico. Você não acha que esse debate pode ser feito simultaneamente? Por exemplo, os deputados do MBL não podem apresentar uma PEC, não, um debate do ponto de vista legislativo. Sim, pode. Apresentar uma PEC ou um projeto de lei que verse sobre sindicatos enquanto a gente está discutindo jornada. Porque eu vejo que a gente não tem que colocar necessariamente um tem que esperar o outro, porque a vida não espera, né? A vida é complexa. Eu acho perfeito. Então eu já dou até uma sugestão. Se eu fosse deputado federal e apresentasse uma PEC para acabar com a unicidade sindical, você seria a favor? Olha, eu acredito que se eu fosse deputada federal também, e a sua PEC, se tivesse, por exemplo, uma justificativa que me convencesse, porque eu não voto em nada por título. Então, se o título da PEC fosse esse, eu teria que conhecer a PEC para votar. Então, aí você teria que me convencer disso. Então, a gente pode dar um passo atrás. Você acha que a unicidade sindical no Brasil é um problema? Eu acho que é um problema. Então, eu acho que é um problema. Mas aí tem que ver como que isso ia acabar. Porque assim como a PEC 6x1 tem problema, a sua também poderia ter. Eu não tenho como legislar sem ter mandato sobre uma PEC imaginária. Mas, assim, o espírito da PEC estamos concordando aqui. Tá aí, tudo certo.